centelha nascida de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou. Como o mestre ensinou. Boa tarde, meus queridos irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar de quinta-feira. E agora vamos começar o nosso Evangelho lendo uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E o título diz assim: Oração e renovação. Holocaustos e ablações pelo pecado não te agradam. Paulo. Hebreus 10, versículo 6. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os ensinamentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas mais consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós. Mesmo que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho reto, ao caminho direito. Se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode fazer-te sugestões divinas
ampliaste a visão espiritual e proporcionaste consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que foram de teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Queridos irmãos, nesse momento, vamos nos encaminhar para a prece de início, mas de já, que cada um possa já reservar um recipiente com água para ser fluidificado ao final com paz. Então, queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Deus, possamos nesse momento estar de maneira confortável, em um ambiente propício para recebermos as bênçãos de nosso Senhor. Oremos, queridos irmãos. Pai de infinita bondade, agradecidos nós nos encontramos por mais essa oportunidade de estarmos conectados, Senhor, reunidos para um momento de muita alegria, que é falar do Evangelho. Pai, abençoa a cada um de nós, que esses momentos de reflexão nos fortaleça, nos dá a paz, a fé, a esperança. Ilumina cada lar, cada irmão que está conectado conosco hoje. Que nada de ruim aconteça, Senhor. Nenhuma interferência, nenhum empecilho. E que as mensagens hoje aqui explanadas, comentários feitos às reflexões, possam nos servir de consolação e fortalecimento da alma. Muito obrigado. Assim, Senhor, humildemente, te pedimos permissão para iniciar o culto do Evangelho no Lar desta quinta-feira online. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, nesse momento vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Lá no capítulo 27, ação da prece, transmissão do pensamento. Pedis e obtereis, o título do capítulo. A prece é uma invocação. Através dela, entra-se em contato por pensamento com o ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que são dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando se ora a outros seres que não a Deus, aqueles funcionam apenas como intermediários, intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Vindo o ser rogado ao nosso apelo, ou indo nosso pensamento até ele. Para se ter ideia do que se passa em tal circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Assim como aqui estamos mergulhados na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, e o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Como
Gente, perdão, eu me perdi bem aqui. Esse fluido recebe o impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal estende-se infinitamente. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica estabelece-se de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade. Assim, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que se encontrem. Assim, os espíritos comunicam-se entre si, transmitem-nos suas inspirações e assim se estabelecem relações à distância entre encarnados. Essa explicação é, sobretudo, para os que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas torná-lhe o efeito inteligível, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva. Não se torna, segundo essa explicação, menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas e o único que pode tornar eficaz a ação de qualquer prece. Através da prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que vêm apoiá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e encontrar no caminho reto, se dele se afastou, e também, assim, pode desviar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias numa vida de sofrimento. Tem o direito de queixar-se de não obter a cura? Não, pois poderia ter encontrado na prece a força de resistir à tentação. Essas leituras, queridos irmãos, só nos faz refletir mais ainda a importância dessa conexão com Deus, com esse momento em que cada um de nós devemos reservar nos nossos dias para que a gente possa acalmar os corações, os pensamentos e nos conectar com o Pai. Como a leitura nos falou, a prece é uma invocação, ou seja, iremos invocar um ser em que amamos e que nos ama muito, que é Deus. É através da prece que entramos em uma conversa amigável, uma conversa íntima com nosso Pai. Então, queridos irmãos, a prece é essa invocação, chamando até nós esse ser. Então, que a gente possa compreender que ao orar, a fazer essa prece, nós estamos entrando em comunicação com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos. Muitos de nós, ao rezarmos pedindo a Maria Mãe Santíssima a intercessão para muitos males, e outros espíritos amigos, com outros nomes. Sabemos então agora que podemos fazer um pedido, agradecer e glorificar, acima de tudo, a Deus. Mas não um pedido leviano, queridos irmãos. Vamos compreender que a prece é essa conversa com Deus, mas que a gente possa desabafar com Ele, dizendo as nossas dores, os nossos sofrimentos e pedindo a força, a perseverança, a determinação para enfrentar as dificuldades e agradecer, porque estamos vivos, porque temos Jesus ao nosso lado, porque temos tudo ao nosso alcance que pode nos ajudar. Então, que a prece
possa ser praticada, queridos irmãos, todos os dias. Não precisa ser uma prece maquinal, em que a gente nem reflete, simplesmente um hábito de falar as palavras já treinadas há muitos tempos. Não. Não precisa também, queridos irmãos, ser uma prece longa, que traz a fadiga, que seja à vontade. Pode ser uma prece de 30 segundos, mas que a gente tenha a vontade firme, o coração, o pensamento elevado a Deus. E orar, queridos irmãos, não custa nada. Não tem uma fórmula mágica. Só precisa que eu esteja com sinceridade. Que nós, queridos irmãos, possamos estar de coração sincero a invocar Deus, a chamar Deus para perto de nós, a Jesus, e orar por nós, para nos dar a força de resistir às tentações, aos males da vida, como também para os outros. Não vamos também ser egoístas em pensar só em nós. Vamos orar pelos nossos irmãos sofridos, que estão passando por dificuldades, por privações, pelas doenças, pela ignorância, aqueles nossos irmãos que estão ainda entregues ao mundo das drogas, da violência, da prostituição, da corrupção. Não é que nós vamos passar a mão na cabeça desses irmãos e fingir que não estão fazendo nada de errado. Não. Se foi feito algo de errado, devem pagar. Mas que possamos tirar esse sentimento de julgamento, de juiz. Que a leitura já nos falou, o juiz supremo é Deus. Então é ele que caberá um julgamento mais severo. Claro que nós estaremos lá para também ter uma censura corrigenda, mas que as nossas preces seja elevada a Deus, pedindo para que aqueles irmãos que se desviaram do caminho do bem possam retornar para um caminho melhor. Através dessas leituras, das duas leituras, nós compreendemos bem o quanto a prece ela é forte, ela é poderosa, ela tem uma ação firme sobre nós e que através dos nossos pensamentos ela alcançará ao infinito. Então, podemos orar pelos vivos, pelos mortos, pelos que estão no outro lado do globo. As preces serão levadas até esses irmãos. Através da prece, nós também nos sentimos melhores. Alivia aquele estresse, porque quando vamos fazer uma prece, independente da posição que eu esteja, em pé, sentado, de joelhos, deitado, é um momento em que o meu pensamento, as minhas energias estão em harmonia. Eu começo a me serenar. E assim haverá uma ação terapêutica no meu corpo físico, espiritual e mental. Assim ocorre para nós, como também para os nossos irmãos. Muitas vezes, queridos irmãos, a gente pensa que a prece é simplesmente um ato de falar, de estar falando, né, um determinado número de palavras, não. Mas a prece é caridade. Esse pensamento positivo de amor, de misericórdia, que é levado até os nossos irmãos que a gente dedica à prece, ela será levada com bênçãos. E mais cedo ou mais tarde, haverá uma ação forte, um resultado maior nesses irmãos. Lembrando um pouco da vida do nosso querido irmão Chico Xavier, que já desencarnaram. Uma vez ele estava muito atrasado para o emprego e estava meio que correndo para chegar ao serviço, quando no caminho se deparou com uma senhora que estava precisando desabafar, conversar, e aí ele disse que estava sem tempo e prosseguiu dando já uns passos a mais, não deu muita importância para a senhora. E Emmanuel, seu mentor espiritual, disse: volte, você já está atrasado um pouco, não adianta nada, converse um pouco com ela. E assim ele voltou e conversou com ela, aconselhou e ela se sentiu em paz. E Chico seguiu seu caminho. Quando Chico estava se distanciando dessa senhora, Emmanuel pede: olhe para trás. Quando Chico olhou para trás, viu energias luminosas, uma força luminosa saindo dessa senhora e indo até Chico. E Emmanuel explica: ela estava dizendo, vá com Deus. É o pensamento daquela irmã, cheio de sentimentos positivos, foi jogado para Chico. E a Emmanuel até diz, imagine se ela tivesse dito para você ir para outro lugar ou com outra companhia.
Então, é aí que nós podemos compreender, queridos irmãos, a importância do pensamento positivo. A ação da prece é terapêutica. Ela cura, ela dá força, ela nos dá assistência. Muitos irmãos às vezes podem até questionar, mas eu já orei muito, eu estou doente até hoje, nunca melhorei das minhas doenças. Poderia ter sido pior, queridos irmãos. Às vezes, nos é necessário passar por uma enfermidade até um determinado tempo para que a gente possa refletir com isso. Então, que nós possamos também pensar através desse pensamento, que é uma força motora que nós somos dotados. O que ainda devemos aprender com as lições de Jesus, com as leis de Deus? O que ainda nos falta? Cabe, então, que nós possamos compreender cada momento de nossa vida, como também o hábito da prece. Nós devemos reservar, queridos irmãos, algum momento do dia, depois que acorda, antes de dormir, fundamental para cada um de nós, que nós vamos nos preparar para dormir, para ter uma boa noite de sono, onde o corpo e a mente vão refazer as energias. Em espírito, nós vamos para o plano espiritual. E se estivermos bem preparados, iremos ao encontro de espíritos angélicos, com energias positivas. Assim também aqueles irmãos que estão enfermos, ao receber essa prece, também terão uma harmonia, uma serenidade. Então o Espiritismo nos faz compreender o quanto é importante e caridoso orar por nós e pelos nossos irmãos. Foi falado na leitura, queridos amigos, sobre um fluido em que estamos mergulhados. Na atmosfera terrestre atualmente, os espíritos amigos nos falam que há uma grande massa tenebrosa, negativa, que são emanações mentais negativas de cada um de nós. Por quê, queridos irmãos? Porque ainda nós pensamos mais negativo do que positivo. Nós pensamos mais coisas ruins, coisas infrutíferas, ilícitas, do que coisas em harmonia, felizes. Mas pode se reverter essa camada, esse fluido negativo, quando nós pararmos, depois que acorda, agradecendo pela mais uma oportunidade que Deus nos deu, da vida, da família, do emprego, da dificuldade, de tudo que possamos estar passando, porque Deus está nos permitindo progredir, evoluir e fazer um pedido que a nossa vida melhore, nós possamos ter mais força, mais fé, mais perseverança diante as dificuldades e agradecendo a Deus e glorificando a Ele sempre, pois é Ele a inteligência suprema, é Ele o amor infinito, é Ele a bondade e a justiça suprema. E nada acontece, queridos irmãos, sem a permissão de Deus. Não é que Deus está permitindo o sofrimento porque Ele quer nos ver sofrendo, mas não. É porque nós somos espíritos imortais. E nas nossas vidas passadas, nos processos de reencarnação, nós fizemos muitos erros. E Deus, com sua bondade e justiça infinita, nos permitiu uma nova existência para corrigir esses erros. Mas através de nossa pouca vontade, dos nossos pensamentos negativos, dos nossos maus hábitos, ainda nos vemos mergulhados em muitas tragédias, em muitos sofrimentos que poderiam ter sido evitados se nós, cada um de nós, pudesse dar mais um pouquinho de fé, um pouco mais de oração, da prática da oração na nossa vida, um pouquinho mais de pensamento positivo. Então o Espiritismo nos esclarece, nos fortalece para que a gente possa então orar pelos nossos irmãos que já partiram, orar pedindo um perdão pelos nossos inimigos, para que essa inimizade, esse conflito acabe. Quem sabe um dia possamos nos reconciliar, pedindo forças para resistir à tentação. E não nos falta modos para praticar a oração. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo, o capítulo 28, é uma coletânea de preces, para que a gente possa então ter um norte para fazer essa prece. Temos também a internet, temos outros meios de compreender melhor a prece. Então, a lição de hoje, para que a gente reflita, queridos irmãos, é a prática da prece, sabendo que é uma ação forte e poderosa, e os nossos pensamentos chegarão até aqueles que a gente deseja, como também seremos socorridos quando chamarmos por Deus. Assim, queridos irmãos, possamos então ter ânimo e boa vontade
para prosseguir a nossa jornada, pois não estamos só e somos assistidos diariamente. Então basta que o nosso pensamento seja mais positivo e a prece possa fazer parte da nossa vida também. Então, queridos irmãos, vamos agora para a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento, nos conectar com Deus, para que esse momento de oração, de conversa, possa nos trazer muita paz. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de falarmos do Evangelho, de bebermos dessa Tua fonte bendita e gloriosa. Assim, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade, pelo lar, pela família, pelos amigos, pelas dificuldades e por tudo que estamos passando. Mas, Senhor, te pedimos a força, a assistência, a proteção, a perseverança para prosseguir a nossa jornada, enfrentando o que tivermos que enfrentar, mas não nos abandone. Permita, Senhor, que Jesus sempre esteja conosco, que espíritos amigos sempre também nos acompanhem, que os nossos pensamentos sempre sejam levados a Ti. Pai, te pedimos, Senhor, por cada irmão e irmã que hoje se conecta conosco, que esse momento seja sublime e lhes restitui o ânimo, a saúde, a alegria, dando forças e coragem para prosseguir a jornada. Pai, também te pedimos por aqueles nossos irmãos que já partiram para o plano espiritual, que possam ser socorridos e assistidos nesse momento de tribulação. Aqueles nossos irmãos, infelizmente, ainda estão mergulhados na ignorância, da maldade, da corrupção, da delinquência, do mundo do tóxico, das drogas, da prostituição. Que as nossas preces, Senhor, cheguem até esses irmãos como um bálsamo salutar e lhes tire essa venda que lhe prende, Senhor, e que lhes faz se iludirem, pensando que estão fazendo coisas certas. Que o arrependimento bata em seus corações dos atos errados que estão cometendo e possam responder por eles, mas que se corrijam. Ilumine, abençoe a todos aqueles, Senhor, que estão com depressão, estão pensando no suicídio, as mãezinhas que estão pensando em abortar, que não cometam esse ato, que saiam desses pensamentos negativos, que as nossas preces os ajudem, que os espíritos amigos os acompanhem. Ilumine aqueles irmãos que infelizmente se suicidaram, aquelas criancinhas que foram abortadas, que possam ser acolhidos e amparados. Ilumine e abençoa, Senhor, o nosso planeta Terra, para que diante desse momento tão triste que estamos vivendo, possamos tirar uma belíssima lição, um belíssimo ensinamento e nos fortaleça, Senhor. Que possamos, então, através de remédios, através da ciência, através de irmãos que estão, Senhor, trabalhando para trazer a cura a essa enfermidade tão dolorosa em nossas vidas, como outras também, possam ser encontradas e assim possamos viver normalmente, mas agora com mais fé, com mais amor, com mais humanidade e humildade. Ilumina os nossos animais, ilumina a natureza, ilumina todo o universo e tudo o que o Senhor criar. Obrigado por este Evangelho. Derrama tuas bênçãos sobre nós, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Queridos irmãos, então nesse momento, vamos ainda nos manter em harmonia, de uma maneira confortável, possamos prestar atenção no vídeo, na mensagem do vídeo, que é o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago,
Nazaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo